Graça e paz, boa noite a todos. Estamos mais um dia e eu sempre falo que somos privilegiados por esse dia, né? De estar juntos, conectados, ligados em Deus. Eu sempre falo que sem Ele, o que seríamos? Sem Ele, aonde eu iria chegar? Aonde você iria chegar? Então, tudo que vamos fazer e tudo que temos, há uma ligação, tem que ter esta conexão entre você, entre eu, entre nós, vamos dizer assim, porque tudo se refere a nós. E esses últimos tempos, nós temos aprendido isso, falando de unidade, de estar juntos. A gente sempre ouviu muito isso, permanecer juntos, unidade, vamos trabalhar juntos, e não tinha muito assim o fechamento. A gente tentava de um lado, a gente tentava do outro, mas não havia a conexão verdadeira. Então, Deus começou a nos mostrar, Deus começou a nos revelar quais são os propósitos. E eu vou dizer para vocês, é tremendo e maravilhoso quando nós conseguimos ver, sentir e entender. É algo que é renovador. Muda a nossa ótica de ver as coisas, muda completamente o nosso comportamento. E a gente volta a olhar de uma maneira diferente, de uma forma diferente. E eu sempre falo isso. A gente passa a olhar, a gente passa a sentir como Jesus assim quer. É maravilhoso. Então, nós estamos aí nesse propósito, né? E nós temos falado muito sobre este livro que eu aconselho que vocês possam ler. Não só ler, medita, porque aqui, além de ensinar, o que eu acho bem interessante quando o livro é assim, tem vários versículos bíblicos. A gente vai se conectando, se completando, porque aqui há várias explicações, não são rasas, está dentro da palavra de Deus. Então é algo maravilhoso de aprender. Leiam. Se você já tem, não fica só olhando para ele. Tem pessoas que têm dificuldade em ler. E eu posso ser sincera com vocês. Quando tudo começou, eu ainda torcia um pouco o nariz para isso. Eu pensava, como que eu vou ler? E eu vou ler Bíblia. Como assim? Não entendi. Olha só como as coisas, você está tão acostumada a viver uma regra na sua vida que acaba criando uma certa distorção naquilo que vai te ajudar, porque ele é um apoio. Você tanto lê a Bíblia como você lê o livro e aí as coisas vão se esclarecendo. Nós temos discipulados e nós somos divididos em grupos e nós fazemos reuniões. Agora vai ser presencial. A maioria das vezes a gente era online, mas agora vai ser presencial. E o que é bacana é que nessa junção de você se reunir, de você fazer esse grupo, de você estar juntos, você vai tirando suas dúvidas. E olha o que bacana. Você lê o livro, então assim, eu não entendi uma parte, mas o Gustavo entendeu. Então o Gustavo passa aquilo que ele entendeu para mim, e eu passo as minhas dúvidas para o Gustavo, e nós vamos trabalhando juntos, entendeu? E tantos outros que estão no grupo. E aí você percebe que a dúvida que você tem, ela não é primária, ela não é boba. É algo que precisava ter a revelação que vem do Pai. E aí o seu amigo, que ele leu, e para ele os olhos foram abertos, ele vai passar isso para você. Então, tudo que está acontecendo hoje na comunidade cristã Boas Novas, eu sempre falo que para mim está sendo um marco muito importante, porque a gente acredita que estamos no caminho certo, porém ainda não conseguimos encontrar o eixo de tudo. Então hoje nós estamos focados em um trabalho que fala muito do sacerdócio. E eu falei a respeito disso, que eu achava que o sacerdote, inclusive, quinta-feira passada, o Vitor falou a respeito disso, do sacerdócio. E eu achava que o sacerdote só poderia ser a figura masculina. Olha só que coisa
distorcida na nossa cabeça, quando na verdade o sacerdote aí da sua casa é você, adolescente, é você, a dona de casa, sabe? É aquele que se dispõe de fato fazer a vontade de Deus. Então assim, e aí cria-se até aquela coisa do peso. Acho que foi o Gustavo que falou, né, Gustavo? Que você tinha o peso de saber que você era o sacerdote. Então, assim, há um peso também, né? Tipo, você vai ser, e sabe, parece que é uma sentença, quando, na verdade, nada mais é do que você levar a palavra e revelar isso ao Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Então, que possamos aprender. Estamos aí, nessa caminhada. Nós estamos aprendendo juntos. E hoje, nós estamos aí no capítulo 3 desse livro que fala da verdadeira identidade, né? E que nós sabemos que isso é muito distorcido, porque nós sabemos que o número de cristãos tem crescido muito no Brasil, muito, aumentou muito, ano após ano, mas também veio junto a crise da identidade. Por quê? Porque, na verdade, assim, as pessoas, elas não sabem de fato quem elas são. Então, eu tenho uma perguntinha para você. Quem é você em Deus? Não precisa me responder agora. Vai pensando nisso que eu estou falando para você. Porque, ó, antes mesmo de Jesus fazer qualquer coisa, ele ouviu do próprio Pai. Olha que coisa linda que Jesus ouve do Pai dele. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Está em Mateus 3,17. Então, quando Jesus sai do batismo, né? Então, sobre ele o Espírito Santo, a pomba ali aparece, desce, e aí Jesus, a voz no céu fala exatamente isso. É o meu filho amado em quem me agrado. Então Jesus ali começa o seu ministério. Por isso que nós falamos, a partir do momento em que houve o batismo, em que você se batiza, agora você tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, assim, e uma das distorções que a gente encontra muito e que se fala muito é que você é o que você escolheu para ser. É a sua função, é o seu trabalho. Eu escolho ser médico. Então, agora, a minha identidade é ser médico. A minha identidade é ser jogador. A minha identidade é ser pastor. Não, tá errado tudo isso. Não funciona dessa forma. E tem uma coisa que também gira muito em torno da gente, são os pais escolher a nossa profissão. Ele fala assim, ó, você precisa fazer uma faculdade para ser alguém. Como assim? Quer dizer, que se eu não fizer, eu não vou existir. É isso? Eu não vou ser ninguém. Olha como a distorção, olha como as coisas elas acabam se misturando, porque na verdade fomos escolhidos. Eu sou filha, somos filhos, filhas e filhos de Deus. Aqui quando ele fala que quando Jesus se batiza e o próprio Deus fala isso para ele, olha que coisa linda. Meu filho amado, da mesma forma, o Senhor, ele nos vê. Você sabia disso? Que nós somos filhos amados de Deus? Então, não significa que é uma profissão, que é o que, sabe? E tem a distorção, aquela coisa assim, tem muita gente também trabalhando, eu sou a minha conta bancária. Eu sou o que eu tenho no banco. Quer dizer, se o meu dinheiro acabar, acabou a minha vida também. Quantas pessoas, isso já faz um tempo já, lembra da época do Collor? Talvez você possa ser muito jovem, não se lembre disso, mas as pessoas mais da minha idade vão lembrar disso. Quando ele veio, que ele tirou todo o dinheiro das pessoas que estavam vivendo, porque os juros era muito alto, quem tinha dinheiro em banco, então os juros era muito alto, o que as pessoas faziam? Elas simplesmente investiam tudo e deixavam lá, porque os juros era tranquilinho. Só que assim, eu tô vivendo daquilo que, olha só, do que eu acho que é meu, né? É isso que é o certo, que é o correto, e acabou. Só que chegou um momento que acabou a farra. Do dia pra noite, não tinha mais um centavo no banco e nas contas
das pessoas, o dinheiro simplesmente... Meu pai foi um que foi muito prejudicado. Muito prejudicado. O dinheiro simplesmente desapareceu. Você foi dormir com dinheiro e acorda sem o dinheiro. Então, quer dizer, pessoas tiraram as suas próprias vidas. Pessoas adoeceram. Pessoas ficaram totalmente desorientadas. Por quê? Qual era a sua identidade? A conta bancária? Então, Jesus nos ensina que não. E que precisamos tomar muito cuidado com isso. Outra distorção é você achar que você tem um bom desempenho. Sabe, você é o cara que manja de tudo, que entende de tudo, que sabe de tudo, que conhece tudo. E assim, o que é pior, você sempre tem que tirar 10 em tudo. Tudo você tem que ser bom, tudo você tem que entender. A partir do momento que eu tiro um 0, eu me considero um burro. Eu me considero a pessoa, sabe, mais... nossa, não consigo fazer nada, não sei nada. E quando a pessoa, ela é muito assim, ela acha que ela pode tudo, que ela sabe tudo, é muito preocupante. Por quê? Porque, na verdade, eu estou sendo aquilo que eu acho que a minha inteligência tem me dado. E, na verdade, não é isso. Nós não podemos trabalhar dessa forma. É outra distorção de identidade. Achar que... pelo fato de eu ter um bom desempenho em tudo, em ser inteligente em tudo, é isso que é a marca. Não é. Porque com isso você acaba sendo, sabe o quê? Muitas vezes você distrata a outra pessoa, você como que eu posso dizer, indelicado com a outra pessoa que tem certas dificuldades no aprendizado, que tem certas dificuldades em desenvolver um trabalho. Você passa a ser uma pessoa arrogante, prepotente, porque você se acha tão acima do outro que você não consegue ter sensibilidade. Então, a sua identidade é marcada por isso. Eu sou o cara que sei tudo, você é burro. Não entendeu ainda? Nossa, mas eu já expliquei para você e você não conseguiu entender? Não tenha sensibilidade. Que assim, pessoas vão desenvolver de uma forma mais tranquila. Outras vão ter um pouquinho mais de dificuldade. A outra vai ser um pouquinho mais lenta. Mas pelo fato dele achar que ele é o suprassumo, então ele olha para você com um olhar de desprezo e que você... E detalhe, essa pessoa, ela não pode desempenhar um papel mais ou menos. Ele tem que sempre estar em primeiro lugar e em destaque. Isso prejudica muito também. Outra distorção que nós temos muito e que a gente ouve muito falar é assim: a minha identidade é o meu sobrenome. Então, eu tenho um sobrenome que ele chega na frente, ele se destaca, ele vai abrindo as portas para mim. Ele, a gente fala, tem muitos famosos, né, que a gente sabe que tem sobrenomes fortes e que esse sobrenome, ele vai seguindo de geração em geração e às vezes o cara não tem absolutamente nada, tá totalmente falido, tá totalmente destruído, mas o sobrenome dele continua sobressaindo porque é a marca dele, é a identidade dele. Isso também é uma distorção terrível, tremenda, que nós não podemos permitir nas nossas vidas. E a outra distorção que nós temos é aquilo, né? Sabemos que assim, eu sei quem eu sou. Eu sei que o meu pai é um Deus todo-poderoso. Mas eu me esqueço. Porque assim, a pergunta que eu vou fazer para você, de quem você é filho? De quem você é filho? De Deus. Filho de Deus. E nós temos lá o nosso RG, que ele vai mostrar, né? A minha mãe, o meu pai, tem lá o nome do meu pai, tem lá o nome da minha mãe, o local aonde eu nasci. Só que assim, nós precisamos entender que agora eu não pertenço mais a isso. Que é algo que vai além disso. Porque nós temos um Deus que ele morre na cruz do Calvário, ele passa por todo um momento de sofrimento. Ele não quis destaque. Em todas essas áreas que nós falamos aqui, nós não vimos Jesus se sobressaindo ou querendo mostrar que ele podia.
de forma alguma. Ele tinha a convicção de quem ele era. Ele tinha a convicção para o seu chamado, o seu propósito. Ele sabia o porquê que ele tinha vindo aqui. E uma parte que me chama a atenção nesse livro é que ele faz essa pergunta: de quem você é filho? É por isso que a gente esquece o que aconteceu. Você já esqueceu o que você tem feito? Você já esqueceu o que o Senhor tem te dado? Porque muitas vezes assim, você tem feito cursos que trabalha porque a sua identidade deve estar firmada no seu pai. Você precisa compreender quando lemos lá em Romanos que somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem que ter certeza, convicção, não no seu trabalho, não naquilo que você está fazendo, não naquilo que você conquistou, porque muitas vezes essas conquistas, elas vêm porque você batalha, você luta, você trabalha, você se esforça, e aí vem o fruto daquilo que você trabalhou. Porém, você não faz com amor. Ele fala que nós somos co-herdeiros. Por que nós somos co-herdeiros? Porque Cristo, ele morre no meu e no seu lugar, para que possamos conquistar isso. Olha só, eu sou co-herdeira, mas eu não fiz nada para... Sabe assim, eu simplesmente o Senhor me deu por amor, porque Jesus, ele obedece. Ele não veio aqui cumprir um trabalho. Ele não veio aqui, tá bom, eu vou lá fazer. Não, ele veio por amor. E quando nós estamos fazendo isso, trabalhando e nos esforçando e correndo atrás, e muitas vezes eu olho para o meu trabalho e eu vejo o quê? O que eu vou lucrar, o meu dinheiro, aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai ser prazeroso para mim. E nós falamos isso na nossa reunião, sabe? Que eu escolho uma profissão. Até a Stephanie Hill, né? E ela falou assim, escolhi porque vai me dar o quê? Um lucro financeiro. Porém, e hoje ela sabe que ela escolheu, que a profissão dela é por amor, olha que coisa linda. E que ela escolheu por amor, mas não significa que no meio desse processo, você vai passar o quê? Por momentos difíceis, por situações, mas você não vai mudar quem você é, você não vai mudar a sua essência. Quando você está no local, que você chega, que você percebe que aquela pessoa, ela não faz por amor, tá na cara. Tá na cara da pessoa que ela tá ali, obrigada, que ela tá ali porque ela precisa, que ela tá ali porque, né, ela precisa trabalhar. Não tem o quê? O cuidado. Não tem o amor, não tem prazer, ela não sente prazer no que ela faz, ela não sente prazer para aquilo que ela foi escolhida. E isso, a gente está falando do trabalho, daquilo que você escolheu para você. Por isso que antes de você escolher aquilo que de fato você quer ser, peça para Deus que você vai seguir, o curso que você vai fazer na faculdade, peça para Deus a direção. Conversa com teu pai, fala com ele, pergunta para ele, Senhor, porque, presta atenção, aonde você vai estar, vai ser um lugar de bênção, porque você vai falar do amor desse Deus. Você vai falar porque, na verdade, não é o trabalho que vai trazer coisas boas para você. Mas você sabe muito bem que você está ali, que você tem uma identidade de filho de Deus. E tudo isso muda quando nós temos isso que está dentro de nós. Olha, as últimas frases de Jesus na cruz foram: Deus meu, por que me abandonastes? Vocês já perguntaram, vocês já pararam para pensar, vocês já se perguntaram por que Jesus... Ele sempre chamou o Pai, sempre quando ele ia orar, ele se referia a Deus como seu Pai. Ele sempre falava de Deus como o Pai que estava junto dele, sempre próximo dele, porque Jesus em todo tempo, ele orando, ele conectado com seu Pai, porque ele sabia qual era a identidade dele. Então havia essa ligação muito forte. Então, assim,
Se a gente parar para pensar, essa declaração terrível, porque todos os versículos nos quais Jesus ora, ele chama ele de Pai. Aqui ele está chamando de Deus. Ele chama de Deus, sabe por quê? Porque neste momento, ele se coloca como eu e você éramos órfãos. Então ele chama de Deus. Porque a partir do momento em que Jesus, ele morre na cruz do Calvário, agora eu posso chamar o meu Deus do quê? De Pai. Porque Jesus passa a ser o que nosso? Irmão mais velho. Então agora ele é nosso irmão, então ele se coloca na mesma posição que eu e você como éramos. Nós não tínhamos pai, eram órfãos de pai, eu era órfão de pai. Só que a partir do momento em que Jesus, ele morre por mim e por você, e aí ele faz esta ligação, então ele chama, na cruz do Calvário, ele chama o seu Pai de Deus, porque ele se sente como nós. Então Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque hoje nós podemos clamar assim, Pai nosso, nos socorra, porque nós precisamos da sua ajuda. Tudo isso aqui com Jesus se fez necessário para que eu pudesse ser co-herdeira e ser chamada de filha de Deus. Olha que coisa linda. Há um processo. Estava aqui conversando com o Gustavo e eu fiz uma pergunta para ele. Eu posso deixar de ser rica? Posso. Eu estou rica. Então, eu posso deixar de ser rica. Eu posso deixar de ser pobre? Posso, porque eu estou pobre. Mas a partir do momento em que eu começar a correr atrás de tudo isso, tudo muda. Há uma distorção das coisas. Nós precisamos entender que não são os valores que vai mudar a nossa história. Não é eu ter ou eu não ter. Não era eu ter vários diplomas, e isso não é pecado não, tá? Você pode fazer quantos cursos você quiser. Você pode correr atrás sim dos seus sonhos, de todos eles que você tenha. Não tem problema nenhum quanto a isso. O problema está em você focar isso como algo que é a sua identidade. Isso não é a sua identidade. Eu estou pastor e eu posso deixar de ser. Mas eu não posso deixar, porque houve aqui, uma renúncia, houve uma obediência ao extremo, para que pudéssemos entender que eu sou filha e que eu posso clamar. Jesus, quando ele passou por aqui, ele passou por todas as etapas, ele não pulou nenhuma etapa da vida dele, nenhuma. Ele disse, não, essa eu não vou passar, não, essa eu não preciso, não, eu sou filho de Deus, não, essa aqui você deixa, que depois a gente vê como resolve. Não, ele passou por todas as etapas, nenhuma delas ele rejeitou. Ele veio como um de nós. Ele morreu obedecendo ao Pai, a ponto de sentir. Porque o único momento em que Jesus ele fica aflito é saber que ele vai ser separado do Pai dele. Que é o momento que ele está carregando os nossos pecados. E é o que nós falamos sempre aqui. O que nos separa de Deus? O que nos separa? O que nos leva para longe de Deus? O pecado. E quando nós nos separamos de Deus, nós deixamos de entender quem somos. Porque se eu estou longe de Deus, eu não sei mais quem é o meu Pai. E o que é lindo aqui, que vem agora, aqui na sequência, depois que Jesus, é que eu falei para vocês lá no início, depois que Jesus recebe essa afirmação na vida dele, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ele foi enviado ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás. E o grande segredo para vencer as tentações é saber quem você é. Então ele ouve do Pai, este que está aqui, o Gustavo, é o meu filho amado em quem eu me agrado.
Olha que coisa forte, nós não paramos para pensar, lemos a palavra, não meditamos como de fato Deus assim pede para que venhamos a meditar. Só que logo em seguida, Jesus é enviado ao deserto, sozinho. Só que ele foi enviado para o deserto sabendo quem ele era e qual era a sua identidade. Você está no deserto? Foi enviado para o deserto? Você está vivendo momentos e dias difíceis? Confusão? Você está vivendo problemas familiares, sentimentais? Eu não sei qual é a confusão que se formou, mas uma coisa você precisa entender. Deus está querendo que você entenda qual é a sua identidade. Ele quer que você descubra de fato para aquilo que ele te escolheu. Porque é o próprio Deus que está capacitando você para esta boa obra. Ele escuta o pai dizendo, esse daqui é o meu filho amado em quem me agrado. Mas aí ele manda ele para o deserto. Satanás fala, pronto, agora é a hora. Ele vai ficar no deserto, sozinho, sem nada. 40 dias, sem se alimentar, sem água, sem comida. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele ali, totalmente agora, dependente de quem? Do seu pai. Porque ele sabia que esse processo ele teria que passar. Porque quando ele saísse desse processo, ele iria sair como? Forte, entendendo. Mas ele não era Deus, mas ele também era homem. Então havia suas debilidades como homem. Mas ele veio sabendo quem de fato ele é. E nós, infelizmente, o Senhor está dizendo que nós somos filhos, porque agora eu não sou mais órfão. Eu não sou mais órfão. Porque aqui está muito claro. Jesus se fez órfão para que eu pudesse ter acesso e dizer, Pai, me ajuda. Pai, tenha misericórdia. E será que quando nós estamos neste processo, nós entendemos que eu não estou sozinha? Tá bom. Jesus vai lá para o deserto. Agora ele é tentado, porque Satanás não perdoa ninguém. Se você está achando que, não, imagina, ele vai pegar leve comigo. Eu tô orando, eu tô buscando, eu tô me dedicando, eu tô jejuando. Você tá achando que ele vai pegar leve com você? Ele não vai pegar leve com você. Aqui era o Filho de Deus. E ele fez questão de ir lá e fazer o quê? E tentá-lo. E achar que por conta da fraqueza física, mas ele estava forte espiritualmente. Ele poderia estar fraco fisicamente, mas espiritualmente ele estava forte. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Você tem dúvida de quem? Você ainda tem dúvida de quem você é? Você ainda duvida do que o nosso Deus, o nosso Pai vai fazer? Você ainda tem as incertezas e os medos, porque hoje em dia aí fora o negócio está pegando fogo. Você ainda tem medo dessas coisas que estão acontecendo? Ou você sabe qual foi o propósito que Deus te entregou? Você sabe o que Deus entregou para você? Porque ele vai para esse deserto. Ele é tentado por Satanás. Satanás chega para ele querendo alimentá-lo. Ele rebate Satanás na palavra. Nem só de pão viverá o homem. Ele oferece todos os reinos para ele, dizendo, se você me adorar, tudo isso aqui será seu. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Eu vim para cumprir a ordem do meu Pai e eu vou cumprir a ordem do meu Pai. Então, todo o tempo, ele rebate, ele sabe quem ele é e ele não deixa que a sua mente ela venha a ser o quê? Atingida. Porque ele estava cheio de quem? Cheio de Deus. Ele tinha certeza do que o seu pai iria fazer. Ele tinha certeza do que Deus ali iria, o propósito que Deus havia entregado para ele. E ele não ia vacilar. Porque ele sabia que o seu pai o enviou
no momento em que a humanidade estava como? Devastada, destruída. O Senhor fala que ele olha para a humanidade e ele se entristece de ver. Então ele manda seu filho para que hoje eu e você pudéssemos ter esse acesso, pudéssemos estar próximo dele e sabendo o que de fato eu tenho que fazer. Então assim, olha, e o que aconteceu? Jesus, porém, respondeu. Está escrito, se o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. Jesus respondeu em outros termos, não tinha que provar nada. Ele não é o filho porque transforma pedras em pães. Você está com fome? Olha só, você não é filho de Deus? Transforma aqui, ó, essas pedras em pães, mata a sua fome. Você pode. E ele sabia que ele podia. Então, as tentações, elas vão vir no momento em que você está o quê? Fragilizado. As tentações vão vir nos momentos em que você não sabe quem você é. Você ainda não colocou lá no seu RG que você é filho de Deus. Então, isso vai mudar tudo. Quando você coloca no seu RG que você sabe quem você é. Então, Jesus responde para ele, olha, eu não preciso provar nada para você. Ele sabia que ele era o filho de Deus e ele não estava preocupado com isso. Ele só queria uma coisa. Que ele entendesse que ele estava ali, que era um processo e que ele iria passar por esse processo. O problema é que quando nós estamos vivendo o processo, a crise da identidade. Você está passando por isso? Por essa crise de identidade? Você tem vivido isso? Uma hora eu sei quem eu sou, mas daqui a pouco eu já não sei mais quem eu sou. Uma hora eu quero fazer pedagogia. Não, eu vou fazer direito. Tem tudo a ver, né? Eu vou fazer direito. Vocês perceberam? Uma hora eu sei que eu sou filho. Mas outra hora, eu sou levada ao deserto e Satanás olha para mim e fala, você não é filho? Então transforma essas pedras em pães. Transforma a sua dor em alegria. Transforma esse sofrimento que eu não entendi por que você ainda está sofrendo. Ué, você não disse que é filho? Você não disse que o Senhor está com você? Então por que você está vivendo isso? Processos. Vamos ter que crescer. Jesus, ele vai para esse deserto e ele sabe que ele é filho. Ele vai para esse deserto convicto do que o Pai assim o designou. Ele sabe que ele vai morrer na cruz do Calvário. Ele sabe que tem um momento na série The Chosen que essa temporada parece que tá maravilhosa, né? E é um momento que os sacerdotes, eles se reúnem ali e eles começam a falar, esse é um blasfemador. Né? Começa a acusar Jesus para poder então prendê-lo. Então ele chega para os seus discípulos e ele começa a falar para eles, eu vim para trazer a paz, mas eu também vou trazer a espada. É forte. Porque nós achamos que tudo é tranquilinho, que tudo é maravilhoso, que tudo é bom. Então quando eu comecei porque passa os trechinhos, né? Que agora tá no cinema, essa coisa toda. E quando eu comecei a ver esse trechinho, que ele começa as acusações sobre ele, e aí a câmera para, e é pra gente parar e pensar. Ele trouxe a paz, ele tem trazido a paz para nós, mas a espada também. Percebam que muitas vezes nós deixamos isso, muitas vezes de lado. Nós não nos preocupamos com isso. Igreja,
o que nós falamos hoje aqui, e que é muito rápido. Não tem como a gente, sabe, esse capítulo, ele é maravilhoso. Eu aconselho a vocês a lerem. E sabe o que é legal desse livro? Ele traz as marcações, que nos ressalta muito. Que é para você entender do que ele está falando. Leia. Ah, então tá bom. Então agora eu vou ler livro, eu não preciso mais ler a palavra. Para, não é isso que eu estou dizendo. É um complemento. Vai te ajudar bastante. Queira entender que a sua identidade não está em ser, em ter, em ajuntar. Não está nisso. Porque se eu morrer agora, se eu morrer hoje, os bichos vão comer o meu corpo, certo? Fato. Eu vou deixar de ser Andalúzia? Eu vou deixar de ser Andalúzia? Não, não, não. Eu vou continuar sendo quem? Andalúzia. É isso que nós precisamos entender. Porque sabemos que a nossa morada, ela não é aqui. Então eu já tenho uma identidade. Olha só que coisa linda. Ninguém vai tirar ela de mim. Jesus, ele veio e sela isso na cruz do Calvário, nos dando esse acesso e essa liberdade. Quando você estiver em angústia e quando você estiver em desespero, clame. Pai meu Pai amado, me ajude. Tenha certeza absoluta de uma coisa. Jesus, ele fez isso por nós. Ele nos deu esse acesso. Não se afaste. Não se sinta menos. Não queira também aparecer demais. Queira Jesus. Que ele, aonde quer que você possa ir, aonde quer que você possa entrar, as pessoas olharem para você. Esse menino tem algo diferente. Esse menino tem uma coisa que é completamente diferente de tudo que a gente já viu aqui. Não tem coisa melhor quando a gente ouve isso. A identidade dele está sendo revelada ali, porque ele é filho de Deus. Que possamos guardar isso nos nossos corações e ter a convicção. Nós, não só eu, nós somos filhos de Deus. Na sua identidade agora está lá, ó. Sabe, você é filho de quem? De Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Para que possamos guardar isso nos nossos corações, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem procurado nos ensinar quem somos e o que nós estamos fazendo aqui. Não é só buscar, Senhor, não é só ter, não é só ajuntar. Não precisamos disso. O mundo tem colocado isso, Senhor, que nós precisamos correr desesperadamente atrás dessas coisas. Não precisamos, Senhor. Precisamos da tua direção, porque o Senhor já nos deu, Pai. Nós já sabemos quem somos. Então, que em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor a cada dia venha tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede de estar, Senhor, de verdade na tua presença. Que possamos arrancar, Senhor, dos nossos corações toda incredulidade, tudo aquilo que muitas vezes quer se alojar. Não permita, Senhor, mas que possamos tomar posse de quem somos. Nós somos filhas de Deus, e que possamos declarar isso em todo tempo e em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós somos filhos. Não podemos deixar, Senhor, que isso venha a ser roubado de nós. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por a cada momento, cada palavra, cada ensino. Isso vem nos
alertando, vem tirando de nós as mentiras, as incertezas, os medos. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E é isso. E vamos continuar próxima quinta, continuando aqui no livro, falando de fato, de quem somos e os nossos propósitos. Sabemos de uma coisa, o Senhor tem se revelado a nós e precisamos entender o que o Senhor requer de nós. Jesus quando ele sai do seu batismo, ele sai sabendo quem de fato ele é. Ali não havia mais dúvida nenhuma de que era quem? Filho amado. Você é filho amado. Amém? Fique com Deus. Tenha uma boa noite.